Olá, amigos. Este é o programa Falando de Espiritismo, diretamente aqui da cidade de Jataí, no estado de Goiás. Estamos ao vivo e esperamos contar com a presença de todos vocês ao nosso lado a partir de agora, para que a gente juntos possa estar estudando o Evangelho de Jesus Cristo através do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Boa noite a todos, muito obrigado por nos acolher. Boa noite, ambos. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos os ouvintes, a todos aqueles que conosco estudam, que possamos juntos, mergulhar nesse manancial de luz que nos ajuda, que nos fortalece e que nos faz crescer espiritualmente. Que todos alcance aqui nesse estúdio, que possa nos intuir para levar o Evangelho da forma limpa e pura, tal qual Cristo deixou para nós na terra, livre das mazelas que cada um de nós trazemos, que às vezes pode sair também ou possa macular o seu Evangelho. Que nós possamos ser intuídos para levar com clareza os seus ensinos. Pedimos ainda ao Pai que essa energia que ora destinada está aqui nesses estúdios se expanda por todos os lares do nosso Brasil e do mundo, abraçando a cada um na energia do Cristo Consolador, aquele que veio buscar a nós que estávamos ainda na escuridão. Que Jesus possa ser a luz do mundo, possa ser a luz que nos guia hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, meus amigos, o capítulo de hoje, nós vamos falar, é o capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos. E é interessante, Hermes, a forma como Kardec colocou, todo o Evangelho, que eu fui saber, não é na mesma sequência bíblica, comum. Então ele colocou de uma forma onde nós pudéssemos entendê-lo gradualmente. Então aqui, no capítulo 1, onde ele vai trazer, na introdução, deixa eu achar aqui, onde ele fala que Jesus não vim destruir a lei. Depois ele fala do reino de Deus, meu reino não é deste mundo. E depois fala das moradas na casa do Pai. Depois também fala que ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo, sem que possa nascer de novo. Então a gente percebe que é toda uma preparação antes de chegar nas bem-aventuranças. E Kardec colocou aqui as bem-aventuranças aqui também no início, bem-aventurados os aflitos, que é o que nós vamos falar hoje. E é interessante que ele é um capítulo longo, o maior capítulo também do Evangelho, mas é riquíssimo. E depois ele interrompe, depois desse aqui, antes do próximo, e coloca o Cristo Consolador, Então, depois das aflições vem o consolo. Depois das aflições vem a consolação, tal qual está falando, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí ele vem nos apresentar de que forma e como é este consolador, como é este consolo que buscamos. Então Kardec foi muito perspicaz, astuto de colocar desta forma, e acredito eu, lógico, ele estava sendo intuído para desta forma ser colocado. E ficou de fácil entendimento, e a gente gradualmente vai entrando no Evangelho, compreendendo Jesus Cristo. Não tem dúvida, que é um apóstolo do Cristo, porque é um exímio organizador também, porque montar, de uma forma assim tão encadeada, isso foi de suma importância, Exatamente. E esse capítulo, assim, ele traz, a realidade da nossa estrutura espiritual, da nossa existência atual, Então, ele é muito forte, que
Que é interessante, né, quando Jesus vai dizer que todos, né, teremos aflição, e aí a bem-aventurança não é para todos que teremos aflição, né? Então, ou seja, bem-aventurados os aflitos, e aí nós vamos entender, porque aí podia dizer, então somos todos bem-aventurados, porque somos todos aflitos, e ele mesmo é que diz, no mundo tereis aflição, porém, né, os bem-aventurados não são todos os aflitos, mas são aqueles que nós vamos ver durante o nosso estudo. Né? E aqui na doutrina espírita, e principalmente esse evangelho, ele traz muito bem detalhado, muito bem estruturado, tanto que nós vamos falar aqui também aqui agora, né, da justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, tudo isso nós vamos começar a estudar juntos e a entender o que o Cristo fez no Sermão do Monte. Interessante que o Sermão do Monte foi no início das suas pregações. Ele acabara de começar a rebanhar os seus discípulos e, caminhando com ele, ele sobe no monte e, vendo a multidão, ele já mostra que veio. Ele faz aquele discurso das bem-aventuranças. O que ele quis fazer com aquilo, no meu modo de ver? Ele já chega ali abraçando aquela multidão. Porque aquela multidão que buscava Jesus, eles buscavam consolo. Eram pessoas que se sentiam injustiçados pelo regime atual. Eram pessoas sofridas, enfermas, né? Então, Jesus, naquele momento, aproveitando ali, ele já dá o seu cartão de visita. Ele é o Consolador. Então, ele já fala, bem-aventurados aflitos. Então, ele já vai desencadeando todo o sermão do monte e, a partir daí, nunca mais essa multidão deixou de segui-lo, de acompanhá-lo, para ver o que mais poderia vir desse homem, que de imediato já trazia as consolações. Né? É importante também, né, a gente frisar que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, nos traz, né, as causas das aflições atuais e, né, as causas das aflições anteriores, enfim, toda essa situação não traz como uma receita, mas ele joga a ideia e aí a gente se coloca dentro, porque não tem jeito de ficar de fora, então a gente começa a pertencer a essas situações que nos afligem de forma absoluta. E isso nos dá um norte de dizer, então, como eu devo sair disso, né? Não existe também aí um roteiro assim, você tem que seguir ele de acordo com o seu estudo, com o seu entendimento, com a sua vivência, você vai se descobrindo e vai aí, né, saindo desse pântano do qual a gente está ainda mergulhados. Exatamente. E Gandhi ainda dizia que se todos os conteúdos espirituais se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, tudo ainda estaria a tempo, nada estaria perdido, porque ali contém todos os ensinamentos de Jesus. Né? Justamente. E um outro detalhe também importante, né, que a codificação ela não foi embasada em hipótese alguma nos textos evangélicos. A codificação é uma codificação dos espíritos, né? E Kardec, com a sua inteligência, com a sua capacidade, utilizou de textos dos evangelhos para corroborar. Mas, se a gente perceber a estrutura é dos espíritos. Por isso que a doutrina é dos espíritos e não é de nenhum dos evangelhos e muito menos do codificador. Ele deixa isso bem claro. Né? É bem lembrado isso daí, porque é muito interessante as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, eles não têm esse entendimento, eles não acreditam, não nos veem como cristãos. E, na verdade, é bem o contrário. A doutrina dos espíritos, ela é o profeta maior, é a mais pura, do espírito, porque ela traz o cristianismo redivivo, ela vem reviver todos os ensinamentos do Cristo. Por isso é que aqui o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma invenção dos espíritos também. Ele traz todo o conteúdo do Cristo à luz da doutrina espírita. E aí, os espíritos, tal qual Santo Agostinho, São Luís, tantos outros do Espírito da Verdade e outros que compõem o grupo do Espírito de Verdade, auxiliam nesse processo de desbaratar, né?
de esmiuçar esse conteúdo para que a gente aprenda e fixe, e possa fixar isso na mente de uma forma tranquila. E outra, né? O Espiritismo não é de 160 e poucos anos, 164 anos, nada disso, né? A ideia é de todos os tempos. Então, o Espiritismo foi, sim, uma palavra criada por Kardec, mas a ideia permeia, né, na humanidade desde épocas muito remotas, né? Então, essa estrutura já existia. Agora os espíritos veio trazer uma lucidez, né, de uma forma simples, mas que vem de encontro com os nossos anseios atuais, né? Então isso o que é fantástico na história é justamente que isso choca com você. Você pode até não seguir, né, a doutrina espírita, mas a ideia dos espíritos não tem como você não absorvê-las. Ela remonta à antiguidade, tanto que o Antigo Testamento, muito antes da vinda do Cristo, até nos evangelhos lá de Samuel, né, o profeta Samuel, o rei Saul, né, quando precedia ali do trono do rei Davi, havia os médiuns, né, aqueles que conversavam com os espíritos. Isso está no Antigo Testamento. Kardec deu o nome de médiuns, eram outros nomes à época. O nome hoje é médium. Antigamente chamavam profetas, chamavam pitonisas, chamavam de todas as sortes, né? Então, as bem-aventuranças dentro do Sermão da Montanha é um longo discurso de Jesus que pode ser lido no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, e em Lucas, capítulo 6 e versículo de 20 a 26. Este discurso pode ser considerado como o resumo dos ensinamentos de Jesus. Eles englobam uma série de situações humanas em que, no momento que você olha para elas, parece que é prejuízo. Mas, atado a esse prejuízo, há sempre uma situação bonita sendo prometida. Bem-aventurado. Qual é a tradução disto? É bem encaminhado, feliz, que está sob as bênçãos. Imagine chamar felizes os pobres de espíritos, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem perseguição, né? Parece masoquismo, ironia. Existe uma aparente contradição. Mas Jesus proclama felizes precisamente aqueles que o mundo considera infelizes. Jesus ensinou o avesso daquilo que os homens pensavam. Esta contradição só pode ser superada e resolvida se a gente chega ao final da frase e percebe que a última palavra está sempre conectada com a primeira. Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados, né? Então há sempre uma parte consoladora no final. E é interessante, Elmes, a gente analisar isso daqui, a forma que Jesus ensinou as bem-aventuranças. Ele fala o oposto, né? Bem-aventurado os aflitos, os que sofrem. Como pode ser bem-aventurado? Não teria que ser bem-aventurado, não era os que estivessem felizes, não eram os que sorriam, os que estão bem, né? É um antagonismo. Mas aí é que entra o Evangelho para explicar essa situação. Por que será que Jesus diz, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é dele o reino dos céus. Eu vou ler as bem-aventuranças, aí quando nós entrarmos aqui na justiça das aflições, nós fazemos o comentário de todas elas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino do céu. E bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis depois. Isso está em Lucas capítulo 6, de 20 a 21. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas capítulo 6, versículo de 24 e de 25. Então, analisando essa proposta de Jesus, qual que é
aliás, não tem como nós percebermos essas bem-aventuranças se nós não pensarmos numa vida futura. Porque quando nós seremos saciados? Se agora estamos aflitos, é nesta vida, não era assim que Jesus proclamava, né? Jesus já tinha uma proposta de desmaterializar, né? De mostrar que não somos daqui. E isso vai de encontro, né? Naquela fala que Deus diz que não é o Deus de homens, mas é o Deus de espíritos, né? Então, ou seja, nós estamos aqui numa tarefa. E é interessante quando a gente lê as bem-aventuranças e a gente fala, vixe, então para ser um bem-aventurado não é fácil. Mas, fazendo uma análise, não é muito difícil. Você talvez não vai ser um bem-aventurado completo, na sua completude, mas é possível ser um bem-aventurado. E eu vou dar um exemplo de uma passagem de Jesus, quando ele diz junto dos seus apóstolos, quem diz o homem que eu sou? E uns falou, os outros falaram, e Pedro falou, o Filho do Deus vivo. Aí ele disse, quem te falou não foi a carne, nem o sangue, mas foi meu Pai que estás nos céus. Bem-aventurados você é, Pedro. E olha que Pedro era um homem comum, não era um santo. Bem rústico, né? Tinha lá suas dificuldades, tanto é que usou de violência numa ocasião, né? Junto do mestre. Então, mas pela sua conexão com Deus, pela sua percepção num momento tão importante, tão difícil, onde as pessoas não sabiam quem era Jesus, então uns diziam que era um profeta, que era, enfim, né, aqueles dizeres jogando, arriscando dizer quem ele era, e alguém conectado falou, não, você não é nenhum desses, você é o Filho de Deus. É o Messias que nós estamos esperando. E Jesus não deixou para trás e disse, bem-aventurado é você, Pedro. Então, nós nos dias de hoje, embora vivemos em aflição, essa angústia, essa ansiedade que nos acolhe, mas nós temos e devemos, né, usufruir de momentos ímpares, que nós naquele momento somos bem-aventurados. Naquele momento nós somos felizes. E é uma felicidade irreversível. É diferente como você, na leitura que você foi fazendo das bem-aventuranças, momentos de alegria e de euforia. Isso passa. Vem logo a tristeza, vem logo as consequências, né? Tem um ditado que diz, se você estiver muito alegre, acalme, porque você vai ficar triste. Mas se você estiver muito triste, dá-se um tempo que você vai se alegrar. Então, essas duas situações, nós vamos conviver com ela constantemente. Agora, a felicidade experimentada como Pedro experimentou, e nós temos a oportunidade de experimentar na nossa jornada familiar, social, enfim, religiosa, isso não se perde. Isso fica gravado, né? E não há consequências ruins, né? Há depois, né, uma alegria verdadeira de tudo aquilo que você percebeu dentro de você, que você fala, não sei de onde veio e como pude estar naquele momento. Isso é verdade. Você disse aqui, né, quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, ele já dá para a gente uma conotação de que há um mundo novo, há um mundo preparado, um mundo diferente, né? E seguindo o que você ainda comentou sobre o que perguntaram de Jesus, e eles falaram de um e outro, que foi Elias já veio e vocês não reconheceram, né? Então não há como a gente falar da justiça das aflições e de entender as bem-aventuranças do Cristo se não passarmos por este capítulo aqui do Evangelho, do item 3, que fala da justiça das aflições. Porque qual que é a justiça das aflições? Quem quer estar aflito? Quanto sofrimento nós passamos? O que é a aflição? É todo tipo de sofrimento, todo tipo de sofrimento, de sensações que me causam angústias, né? Tristeza, descontentamento, isso são aflições. E quem não está aflito na vida hoje? Estas aflições, por que Jesus diz bem-aventurado? Né? E por que existe uma justiça nessas aflições? Não há explicação,
se não acreditarmos na reencarnação. Não há como acreditar na justiça do Pai, na justiça das aflições, se não há encarnação. E podemos fazer uma ligação também com quando Jesus diz que os primeiros serão os últimos serão o primeiro na casa de meu Pai. Então, aqueles que recebem as compensações no mundo, como diz ele, já recebeu o seu galardão, ou seja, já recebeu a sua porção de felicidade. O mundo é para os que sofrem. O mundo espiritual, as bem-aventuranças, é para os que sofrem. Mas como sofrer? Sofrer bem, né? Emmanuel fala, é preciso saber sofrer. Porque muitas vezes nós sofremos sem o entendimento do que aquilo significa. Sofremos mal, sofremos angustiados, sofremos em desespero e desesperança. Mas quando nós sabemos por que sofremos, aí nós passamos a ter um entendimento melhor e podemos, assim, almejar ter esperança nesta consolação futura. E isso nos movimenta para cima, né? Então é preciso sofrer, mas o sofrimento com resignação. O sofrimento como intuito de escola, de aprendizado e de entender que, na verdade, nós vamos saber nos capítulos seguintes as causas atuais das aflições, o porquê que eu estou sofrendo aqui, que eu posso encontrar soluções nesta encarnação, mas também muitas das aflições que nós temos hoje, elas estão conectadas em momentos anteriores, né? Então eu vou ler aqui esse item 3 e a gente faz um comentário sobre ele. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso. Mais que isso, seria um logro. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se que é para ter mais mérito. Mas pergunta-se então por que uns sofrem mais que outros. Por quê? Né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem terem feito nada para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, enquanto outros tudo parece sorrir, parece que o mundo lhe sorri, tudo que toca vira ouro. Mas o que se compreende menos ainda é os bens e os males divididos tão desigualmente entre vício e virtude, que são antagonistas, homens virtuosos sofrerem enquanto os maus prosperam. A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Interessante, né? A fé no porvir pode consolar e proporcionar paciência e resignação, mas não explica essas anomalias, essas discrepâncias. O que explica essas discrepâncias? Quando você estava lendo, e a gente vai fazer uma separação aqui, porque diz assim, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. E aí o título é Justiça das Aflições. Então, a justiça divina. E quando Jesus diz bem-aventurados os que sofrem, né, a perseguição da justiça, é da justiça da terra, da justiça dos homens. Então, aqueles que suportam, né, aqueles que compreendem, aqueles que movimentam-se diante, né, da justiça dos homens, ele é um bem-aventurado. Então, aqueles que conturbam, aqueles que perturbam, aqueles que criam problemas, então, por si só, né, durante a leitura, aí você diz, por si só, eles já estão adquirindo o seu patrimônio aqui na Terra, né? Então, a justiça das aflições, quando trata da divindade, então é uma justiça de misericórdia. Por quê? Porque ela te dá a oportunidade de você ressignificar aquilo que não deu um significado bom no dia de ontem.
E muitas das vezes, a grande maioria das aflições que nós enfrentamos não foram causadas em reencarnações anteriores. São nos dias de hoje. Volta no tempo há 5 anos, há 10 anos, há 15, há 20, né, há 40 anos, e nós vamos perceber que situações que nos incomodam bastante no dia de hoje são apenas reações. Isso, né? Tem uma causa aqui recente, né? Então, a justiça nos proporciona situações assim, memoráveis. Por quê? Situações de quando nós estamos no plano espiritual, então nós estamos vindo para cá por uma questão de tarefa, né, de aprendizado, né, de prática, de envolvimento com todas as situações que nos são necessárias. Então nós pedimos o trabalho, nós pedimos as oportunidades, que aqui nós chamamos de dificuldades, de dor e sofrimento. Mas nada mais é do que uma oportunidade de um belo trabalho para sairmos vitoriosos, né? E ao ingressarmos, nós nos perdemos nesse labirinto de lamúrias, né, de reclamações. Quando você disse aí que a gente tem que saber sofrer, então tem uma frase que diz assim, né? Gostar de sofrer ninguém gosta, mas sofrer com gosto é importante. Né? Então ninguém precisa de gostar de sofrer. Mas já que nós sofremos, então vamos sofrer com gosto. Vamos valorizar o sofrimento, porque ele vai passar. Ele não é perene. Vai chegar o momento. E quanto mais eu reclamo, então mais se aprofunda a chaga em mim. Que diz o seguinte, que o que Jesus sugere é que tudo aquilo que é colocado como bem-aventurado, se bem vivido, bem experimentado, o resultado final desse processo é a bem-aventurança. A proposta de Jesus para a nossa vida passa o tempo todo, não pela solução mágica das situações, mas pela proposta de um processo parte a parte. Todo o processo da vida, tem uma música que fala que o que importa não é o destino, é o percurso, né? Então nós temos que prestar bem atenção no percurso, porque nós temos um destino, mas a parte importante do agora é o percurso, é aproveitar bem as nuances do percurso, as situações que me tangem nesse percurso. Aqui, ó, vai dar uma clareza para a gente, até nesse complemento que Jesus dá aqui, ó. Ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo. E antes ele diz, bem-aventurado vós que sois pobre, porque vosso é o reino dos céus. A gente pensa aqui, mas que contrassenso. Para ir para o céu tem que ser pobre, né? Aí ele afirma, ai dos ricos, porque tem de sua consolação neste mundo. Por que Jesus fala isso? Aqui a gente vai entender esse antagonismo, né? Quando fala da justiça das aflições, às vezes a minha aflição maior é pela privação de recursos, né? Sofrimento meu é justamente pela parte econômica, pela privação, às vezes fome, miséria absoluta. Mas qual que é a justiça dessa aflição? Talvez esta não verei nesta vida. Mas em outro momento eu fui esse rico que tinha todas as alegrias na vida, tudo que o dinheiro podia alcançar, esbaldei nesses valores, me diverti, fui um bem-aventurado na riqueza, me esqueci de todo o resto. Por isso ele diz, ai de vós, porque tem de vossas consolações neste mundo. Então, quando nós depreciamos os bens que Deus nos dá, os recursos que Deus nos promove, quando nós desvirtuamos, às vezes, heranças, bens que temos em mãos que nos facilitariam um auxílio maior a pessoas que nos cercam e até mesmo facilitaria o meu engrandecimento pessoal, porque mesmo rico, eu tenho condições de, sendo rico, vivendo no conforto, eu ainda fazer da minha riqueza um bem. Não que eu precise distribuir dinheiro, mas existem tantas situações que eu posso fazer valorizar esse patrimônio de uma forma benéfica, né? E às vezes, se eu não fiz isso, se eu menosprezei e usufruí para o bem, para os vícios, para os prazeres da carne, eu posso ser depois um desses
que estarei sofrendo as injunções dessa lei que é da justiça divina, que é a todos segundo as suas obras, e a lei de ação e reação. Mas se nesta vida eu aprendo, porque aí eu vou estar no outro lado da moeda, eu estive no lugar, naquele momento, e aquilo está no meu inconsciente coletivo. Aquilo, hora ou outra, me vem, eu sei o que é bom, eu já vivenciei, e agora eu estou em privação. Como eu vou me comportar nesse percurso novamente? Então, se eu souber entender esta situação como um benefício, eu serei um bem-aventurado no reino dos céus, porque eu soube aproveitar este momento e, ao invés de eu focar os meus olhos e a minha atenção nos prazeres que o dinheiro pode oferecer, esse momento aqui eu vou ter a oportunidade de focar nas minhas necessidades espirituais. É quando a gente mais se aproxima de Deus, é no momento do sofrimento. E toda essa riqueza material, ela tem uma essência, né? Ou seja, ela tem um motivo de ser para aquele que as tem, para aquele que está movimentando com ela, né? Então, é que você possa utilizá-la, mas de forma que você não se torne um prisioneiro, porque o rico, na grande maioria, não está isento das aflições, porque ele está angustiado com os seus negócios, né, com os valores, com a perca, com o ganho, né, e o pobre, ele também se envolve, porque quando diz aí, né, bem-aventurados os pobres, mas é os pobres desprovidos, né, da ambição, é os desprovidos do orgulho e do egoísmo. E a grande maioria de nós somos ricos de orgulho e de egoísmo, de vaidade, de pretensões, né? De tirania. Então, isso nos pertence ainda. E isso nos afasta de sermos bem-aventurados. Por algo natural, não é pela justiça divina. É porque nós não conseguimos acessar a felicidade. A gente vive na verdade, não é um castigo divino, né? A justiça, né, divina, ela é uma lei natural. Isso se processa naturalmente. O problema é que nós não nos permitimos acessar, porque a gente está tão envolvido numa situação de tensão, de confronto, né, de busca, de apego, que eu não consigo perceber que a felicidade bate na minha porta. Então é necessário que venha uma cobrança de mim mesmo, para que eu possa me situar e dizer, agora é o tempo de Deus. Então nós precisamos de um tempo de Deus. E esse tempo de Deus, normalmente, ele não chega pela minha escolha boa, né, nas questões da vida material. Ele chega por um chamado de uma enfermidade, a perca de um ente querido, de um infortúnio que vem acontecer com a gente. Aí você dá uma retraída e aí você fala, agora estou no tempo de Deus. Ele teve que tirar esse tempo para mim pelo amor que ele tem por mim. Senão, eu continuaria ainda no tempo dos homens, sem perceber, né, que há um vasto caminho que eu possa seguir, percebendo de um lado e do outro, né? Olhando as margens e não preocupado com o fim, como você falou agora há pouco. O fim será o ponto culminante, mas o fim sem o início e o trajeto, ele não acontece nunca. Fica só no campo dos sonhos. Existe uma metáfora onde fala que foi enviado aos homens, a um homem que estava muito descabriado, desanimado, e foi enviado para a humanidade, né? A humanidade, enquanto estava assim, enviado para eles para que se restabelecesse o anjo da prosperidade, e nada conseguiu. Foi enviado o anjo do amor, nada conseguiu. Foi enviado o anjo da sabedoria, e nada conseguiu. Aí, depois de testar com tantas oportunidades, foi enviado o chamado anjo cinzento. E aí, quando esse anjo cinzento chegou, ele conseguiu, em parte, uma grande transformação da humanidade. E aí, perguntado para Deus quem era o anjo cinzento.
Ele falou: o anjo cinzento é o anjo da enfermidade. Quando nenhum desses outros consegue uma transformação substancial, o anjo cinzento ele aparece e ali ele consegue algo. Então é dessa forma. Muitas vezes nós precisamos sofrer algum infortúnio para que a gente dê um start. Isto é uma forma, muitas vezes, até da generosidade divina para nos lembrar daquilo que nós viemos fazer aqui. Porque muitas vezes as coisas são fáceis, facilitam muito e nós extraviamos do caminho. A enfermidade, ela vem como um sininho, como um despertador, para falar: opa, tanto a enfermidade como as aflições, ela nos vem como despertador, para falar: opa, mudança de rota, recalcule a rota aí, ó, tá meio... saiu fora. Às vezes escutamos a tempo, a enfermidade passa, as aflições passam e nós nos reconduzimos ao caminho. Às vezes não escutamos, a enfermidade aumenta, o sofrimento aumenta e junto com ele as nossas aflições, né? Então é preciso, as aflições são necessárias, mas é preciso entender, é o que fala no final deste capítulo, né, onde fala de todas as coisas antagônicas, ó. Os que são saudáveis e outros estão enfermos, os que nascem na miséria e outros na opulência. A fé no porvir pode até consolar e proporcionar paciência, mas não explica. O que explica tudo isso aqui é a justiça de Deus através da reencarnação e através da lei de causa e efeito. Porque senão seria injusto. Senão seria injusto. E é uma lei natural, como você disse, e são consequências de nossas atitudes, desta vida ou de outros momentos. O que talvez o que nos prejudica o não entendimento ainda é a nossa insistência de não aceitarmos que somos espíritos. Então isso nos dificulta muito, né, a compreensão da justiça de Deus. E aí a gente quer fazer um comparativo da justiça divina com a justiça humana. Então é outro ponto que nos derruba. Então por isso que a gente ainda fica rastejando diante das dificuldades, né, clamando aos céus solução para os nossos problemas, né, e se possível que esse nosso problema é causado por outrem, e que retome ele para aquele que nos causou, segundo o nosso entendimento. Então, essas situações têm criado muito embaraço na humanidade. E o Espiritismo veio trazer luz, né, para esse momento trevoso que a humanidade vive. Então, a gente está agora num momento assim de ascensão, mas ainda caminhando, né, com muita dificuldade, buscando o pórtico de entrada para encontrar a felicidade. Porque é certo que se fala, a Terra não é um lugar de felicidade plena, mas é um lugar dos alvores da felicidade, relativa, né? Que ela é relativa. Nós temos possibilidades. O que acontece é que nós não optamos em momento nenhum, porque toda vez que se fala em felicidade, se pensa nas coisas do mundo, se pensa nas coisas materiais. Nós pensamos. Então, isso nos atrasa. Se a gente pudesse estender os olhos para dentro de nós, para conhecer esse universo que nós somos, a condição seria outra. Mas e o tempo para isso? Só o de Deus. E agora vamos conversar um pouquinho com os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo do lado de lá. Quais são suas aflições? O que você sente que gostaria, que entende que não está sendo justo com você, né? Quais as perguntas que você faz a si mesmo? Quais as perguntas, os questionamentos que você tem para a espiritualidade? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer para nós mesmos, porque aflições todos temos. Uns, às vezes, pelos filhos, outros por situações financeiras, outros por enfermidades, os negócios não vão bem. Tem diversas situações, mas é importante que cada um de nós, um momento ou outro, pare, pense e lembre-se que Deus é justo. Há justiça em todas as situações de nossas vidas. E somos filhos muito queridos, né?
Deus se importa muito com cada um de nós. Então é muito importante que a gente reflita sobre as aflições que temos, que a gente se comporte diante dessas aflições com ativismo, que a gente trabalhe para vencê-las e para entendê-las, né? Perguntar o porquê delas faz bem e faz com que a gente encontre respostas. E muitas vezes essas respostas, às vezes nós até já as temos. E toda vez que nós perguntamos, ou que nós perguntarmos para Deus, enfim, para a divindade, né, o porquê dessas situações, nós precisamos de lembrar de algumas coisas, né? Primeiro, para todos nós espíritas, na nossa programação para essa atual reencarnação, os obstáculos, as dificuldades foram por nós solicitadas. E dentro dessa solicitação, houve uma ponderação, assim, muito acentuada por parte dos benfeitores, diminuindo tudo aquilo que nós estávamos pedindo, para que nós pudéssemos cumprir, né, com exímio. E nós ainda não conseguimos. Então, esse é um ponto importante que nós precisamos de estender os olhos para lembrar de tudo isso. E a outra situação é que todas as aflições, elas não têm maior grau e nem menor. Cultiva-se no seu interior, entendendo que a sua aflição, ela tem o peso, e a do outro também. Então, a aflição é aflição, nem mais e nem menos, porque somente aquele que passa sabe dizer, né, o volume que é aquilo dentro de você. Então, a gente precisa de caminhar, e aí nesse caminhar, é caminhar de mãos dadas, não estarmos sozinhos, isolados. É lembrar quando Jesus diz: tende bom ânimo, ou seja, erga os ombros, a cabeça, estenda as mãos e siga adiante, porque somente assim ela consegue ter uma dimensão menos aflitiva. E seguindo aqui nesse capítulo, todavia, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem a infinitude de perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir com capricho e nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre esta causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Então, a doutrina dos Espíritos, ela vem trazer para nós todas essas nuances, todo esse entendimento. E é interessante que a gente, às vezes, como você diz, todo sofrimento é sofrimento. Às vezes, o sofrimento que eu olho, para mim não é nada, para o outro ali é um desastre, né? Porque cada um de nós está em um nível, né, de evolutivo, um nível alcançado já através das batalhas da vida. E há pouco tempo eu ouvi não me lembro, parece que era um pastor, ele estava eufórico, falando num templo lotado, falando sobre aflições, sobre problemas, né, e as pessoas sofrendo muito, e as pessoas assinalavam que estava sofrendo e tudo. E quando estava todo mundo compenetrado, todos de olhos fechados, ele falou assim: quem tem problemas, para que Jesus possa ajudar, levante a mão. E aí levantaram a mão. Agora abra os olhos. E o povo abriu. Aí, pediu para que olhasse do lado. E olharam. E todas as mãos estavam levantadas. Então eles perceberam: você não está sozinho. Todos nós estamos sofrendo. É um mundo de aflições.
Essas aflições existem e têm um fim, têm uma finalidade útil. Jesus ainda falava, no mundo haverás muitas aflições, mas lembre-se, eu venci o mundo. Então, nós também podemos vencer. Nós podemos vencer essas aflições que nos bate à porta. Alguns parecem ser pesadas demais, né? Mas se a pessoa se resigna e tenta compreender o propósito, como disse você no início, ressignifica, você pode, no final, ter a sua consolação e ser um bem-aventurado por vencê-la. Sem dúvida. E aí, senhor Cláudio, nosso tempo já está se esgotando, né? Nós conversamos bastante. Isso aqui que nós falamos hoje, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, está no capítulo Justiça das aflições, né? É o primeiro item. Nós vamos falar na próxima quinta-feira, no segundo item, as causas atuais das aflições. Então, aí nós conversaremos um pouquinho sobre isso. E também eu gostaria de fazer aqui, antes de encerrar, uma leitura do livro aqui do Evangelho por Emmanuel, que também fala sobre as aflições. Enquanto você abre aí, é importante a gente também observar, né, fazer uma boa análise, uma boa reflexão, que embora nós estamos no mundo de provas e expiações, ou para aqueles que assim não compreendem, estamos no mundo onde as dificuldades ainda estão muito assim pertinentes, né? Estão muito acesas entre toda a humanidade. Mas é uma escola, é um mundo de muita luminosidade. É um mundo tão bom, que mesmo diante das aflições, nós não queremos abandoná-lo. Isso é quase que unanimidade. Aqueles que querem abandonar são por motivos de problemas psicológicos, mas em sã consciência ninguém quer ir embora. Então valorizemos, né, as aflições, porque o mundo é de Deus. O planeta é um planeta escola onde acolhe a todos nós com a justiça divina e não com a justiça dos homens. Exatamente. Nós temos condições, pela janela da alma, de observar este mundo que a gente fala das aflições, mas não são só aflições. Há muita beleza, né? E às vezes beleza até nas aflições. A gente só tem muitas lições. Emmanuel, aqui no livro Evangelho por Emmanuel, ele fala exatamente deste capítulo, Bem-aventurados aflitos, e tem muitos itens. Esse que eu vou ler aqui, ele está na revista Reformador, dezembro de 1959. Chama-se Ouvindo o Sermão do Monte. Bem-aventurados aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague e de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, que apenas lhes agravaria os próprios débitos antes da lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. A aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressada é destrutiva exigência. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém,
de que todas elas traduzem atitudes de consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Então, esta mensagem de Emmanuel está em qual livro? Está no livro Reformador, na revista Reformador, dezembro de 1959, na página 284. Bacana. E também está no Evangelho por Emmanuel, o Evangelho de Mateus. Né? Mandar um abraço aqui para o nosso amigo Giovanni Lima. Boa noite com muita luz. Boa noite, Giovanni. Luz Dalma Freita, boa noite, Luz Dalma. Sônia Lima, boa noite, muita paz para você, boa noite, Sônia. Vilmar Filho, nosso coordenador, um abração, Vilmar. Paulo César, um abraço. Abraço também para minha esposa Lília, que está aniversariando hoje. Parabéns para você, muita luz, muita paz. Boa noite para todos aqueles ali que o Sam falou, né? Boa noite para a Lília, esposa do Sam. Meus parabéns, que Jesus te ampare sempre. E vamos, se você gostou do nosso tema, da leitura do Evangelho, vamos curtir esse conteúdo, compartilhar, porque quando você curte e compartilha, a plataforma vai perceber que é um assunto relevante, que é um assunto importante, e ele vai levar para mais pessoas. E já que você está compartilhando e curtindo, vá lá na nossa página também no YouTube, né? Coloca o dedo lá no sininho, se inscreva no canal, vai ser muito bom para a gente aqui, vai ajudar também o canal da Sintonia no Bem, e você estará também na Sintonia no Bem. Né? Um abraço a todos vocês, que Jesus abençoe, que acolha vocês no consolo dos seus braços, que as consolações venham e venham em abundância para todos nós. Uma boa noite, Cláudio, boa noite aos nossos ouvintes, boa noite, Elmes. Boa noite, Sam, boa noite, Cláudio, boa noite a todos os ouvintes, a todos aqueles que, na verdade, estudam conosco e que se sintonizem, sim, sempre no bem, na nossa emissora, mas sintonizando no bem, nós vamos nos desprendendo das dificuldades que o